Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês me pediram sobre Quiron, o centauro Quiron. Por que ele é tão diferente dos outros centauros? Quer saber? Pois fica aqui comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. O vídeo de hoje também foi um pedido que vocês fizeram aqui nos comentários do vídeo. Aproveita, deixa aqui a sua sugestão de que você quer ver aqui no nosso canal, na Culturaria da Rê. E me pediram para falar justamente sobre Quiron, que é um centauro, né? Um centauro um pouquinho diferente, digamos assim. Por quê? As figuras míticas que relacionam homens e animais normalmente estão falando da relação com os nossos instintos. Os cavalos são sempre um símbolo de uma potência. Não é à toa que você tem na cavalaria um amor muito grande do cavaleiro pelo seu cavalo. Porque eles têm que ter uma junção muito forte, uma harmonia muito forte. Porque se o cavaleiro for muito corajoso e quiser ir para a batalha, mas o cavalo for medroso, ele não consegue lutar. Então é necessário que cavaleiro e cavalo estejam em sintonia perfeita para poder, por exemplo, ir para uma batalha, para fazer tipo as provas olímpicas, né, que a gente vê de hipismo, e tem que ter toda uma harmonia entre esses dois. E essa harmonia, quando a gente olha um cavalo o cavaleiro, né, com seu cavalo, essa harmonia é a que o homem deveria ter com os seus próprios instintos, com a sua parte animal. Uma harmonia perfeita, de maneira que os nossos instintos, nossa parte animal, nos ajude a chegar nos nossos objetivos, né? Seja um veículo onde o homem pode se expressar. Quando essa relação é boa, né, acontece um Quiron. Mas muitas vezes essa relação não é boa. E aí dão os centauros normais, digamos assim, né, comuns que a gente encontra, que são violentos, agressivos, e também o minotauro, gente, né? O minotauro também é um ser que simboliza essa dualidade do homem com seus instintos. Só que no minotauro ele tem o corpo de homem e a cabeça de animal. O centauro é o contrário, né? No minotauro é um corpo de homem sendo levado por uma cabeça animal. E aqui a gente tem uma relação no centauro com uma parte humana acima, né? Só que movimentada, motivacionada, digamos assim, pela parte animal. E nem sempre de uma maneira muito harmônica, tanto que os centauros normalmente são muito violentos, matam, enfim, não são justos. E Quiron é um centauro justo, sábio e educador, né, como a gente vai ver. E por que tem essa diferença, então? Porque o Quiron, ele não é exatamente um centauro, porque eles são famílias diferentes, digamos assim, né? O nascimento é distinto. Os centauros, eles são filhos do Ixion e a ninfa Néfele, né? Néfele significa nuvem. Uma das ninfas do ar, né? Uma das ninfas da nuvem, que são várias, uma delas é Néfele, e ela se deita junto com Ixion, que não é uma pessoa assim muito legal. Ixion, ele é um dos poucos, a gente tem um vídeo aqui falando da história dele, que ele está no Hades lá cumprindo penas eternas, porque ele tenta seduzir Hera. E Zeus, ele fala assim, você está achando que consegue Hera? Pois eu vou fazer você achar que conseguiu, mas você na verdade vai se deitar com uma nuvem, com uma ilusão, com um Néfele. E é justamente nesse desejo que Ixion tem, nessa luxúria, nessa coisa descontrolada que ele tem e é enganado por Zeus, é justo nesse momento que vão nascer os centauros. Veja, eles já nascem com uma história de traição, de engodo, né? Eles não são uma história muito boa. A família, né, o pai já representa toda essa luxúria instintiva que justamente a gente vai ver nos centauros depois. Por outro lado,
Quiron, ele é filho de um titã, que é Cronos, né? Cronos, a gente também tem aqui um vídeo falando sobre os vários aspectos do tempo. Cronos é o deus do tempo cronológico, né? Ou Saturno, ali em Roma. É a cronologia, é o tempo do relógio que nos devora vivos, né? Então, ele vai ser filho de um titã junto com uma ninfa. E o titã, ele tem uma origem divina. Ele é um deus primordial ali da segunda geração divina. Então é outra história, né? É outra história. O Quiron, ele já começa vindo de um nascimento diferente, uma família diferente, só que eles moram todos no mesmo lugar, que é o Monte Pelion, né? No Monte Pelion estão centauros e Quiron ali. Então, quando você quer encontrar Quiron, você procura junto dos centauros. Daí que a gente às vezes acha que eles são a mesma coisa, mas na verdade são representações distintas. Um é o centauro, que vem dessa luxúria, né, e que não consegue controlar, se torna violento, e o outro é filho de um ser divino, e ele vai ter uma educação também diferente, que vai tornar ele muito sábio. E quem é que vai educar Quiron, que dá essa diferença tão grande dele para os outros centauros? Ninguém mais, ninguém menos do que os gêmeos, né, Apolo e Ártemis. Então, olha, a gente tem também os vídeos aqui no canal, né, falando de cada um deles. Aqui é uma pintura deles matando a serpente Piton, né? E você vê Apolo, ele é relacionado aos oráculos, à música, à beleza. Você vai ter Ártemis, que sabe fazer a caça, que entende da natureza, e são deuses que estão ali no Olimpo junto com Zeus. E são eles que vão educar Quiron. São eles que ensinam para ele a música, a magia, a medicina. Eles ensinam tanta medicina que eu botei no slide 2 vezes, né? A medicina, a caça. Quiron, então, aprende tudo dos deuses. E é por isso que ele vai ser depois muito procurado para educar heróis. As pessoas sabem que Quiron teve essa educação super esmerada, né? Muito, muito boa, feita pelas divindades, por essas duas divindades. E quando eles querem, então, né, educar um dos heróis, aparece lá, deixam lá, e Quiron cuida. Eu lembro muito do Guerra nas Estrelas, né, que tem o Yoda fazendo os treinamentos do Jedi, é mais ou menos aquilo, né? O nosso Yoda da Grécia aqui vai ser o Quiron fazendo justamente o treinamento dos heróis. E são muitos heróis, né? A maioria das pinturas, né, que a gente tem é ele ensinando Aquiles, justamente, que vai ser um dos grandes heróis, né, vai ser o grande nome ali da Ilíada. Justamente a Ilíada fala de Aquiles, é uma grande homenagem ali, né, conta a história de Aquiles. Mas ele vai ensinar também Hércules e muitas outras pessoas. Eu trouxe uma lista aqui. Se você quiser dar um pausezinho para pegar, né, todos os nomes, aqui é uma lista, e deve ter outros ainda que não estão nessa lista, certo? Então, olha só quem a gente tem sendo educado, sendo ajudado, ensinado em algum momento por Quiron. Ó. Aquiles, Asclépio, né, que é irmão, vai ser filho de Apolo, né, que foi professor de Quiron e associado à medicina, justamente. Aristeu, Ajax, Atalanta, Castor, Heitor, gente, Hércules, né? Idmon, Jasão, Meleagro, Nestor, Patroclo, Peleu, Perseu, Telêmaco, Teseu e Tiro. Então, assim, é muita gente, né? Depois, se você quiser dar um pausezinho, se quiser dar uma pesquisada, né, de um por um, aqui eu trouxe os nomes só para vocês terem uma noção de quantas pessoas, né, quantas figuras míticas estão relacionadas a Quiron e a todo esse conhecimento que ele representa. Por quê? Porque Quiron aprendeu com os deuses a controlar a sua parte animal. Olha só, então ele tem uma grande sabedoria para ensinar para os homens, para os seres humanos, que de certa forma é isso que a gente precisa aprender a fazer, né? E para dar para vocês um exemplo dos ensinamentos que Quiron dá, né? Assim, ele aparece em várias histórias, mas só para a gente ter uma ideia, ele vai ajudar Peleu a conquistar a ninfa Tétis.
E os dois juntos, eles vão ser os pais justamente de Aquiles, que depois vai ser um pupilo de Quíron, né? Peleu, ele quer se casar com Tétis, mas Tétis está achando que ele não, esse pretendente aqui não tá bom, não, eu queria era um deus, né? Só que tem um problema. Um oráculo falou que o filho de Tétis ia superar o pai. E que Deus que quer ser superado pelo seu filho? Nenhum. Então os deuses tiraram o corpo fora, né? E colocaram Peleu na jogada. E Peleu realmente queria casar com Tétis, só que ele não conseguia chegar nela. Por quê? Porque como ela estava se recusando a casar, e ela é uma ninfa, e as ninfas trabalham com os elementos da natureza, ela mudava de forma. Toda vez que ele chegava lá, uma hora, sei lá, era um peixe, uma serpente, uma onda, né, uma figura de água. E aí o Peleu falou, não dá para casar com essa mulher, não consigo chegar perto. Né? Toda vez que eu chego, ela muda de forma. Aí Quíron chegou para ele e falou, não, existe uma forma de você conseguir fazer com que isso mude. Você precisa segurar Tétis. Você precisa segurar ela firme, independente da forma que ela tenha, que ela apresente, seja água, seja fogo, seja ar, você não solta, você segura ela até que ela desista. E aqui tem duas imagens, né? Uma de um prato aqui e outra de um vaso grego, justamente mostrando Peleu segurando, tá vendo? Que ele tá com o braço em volta da cintura dela. Ele tá justamente segurando Tétis, enquanto ela se metamorfoseia, eu acho que é isso, né? Enquanto ela vai mudando de forma, Peleu segura, até que ela realmente desiste e acaba aceitando se casar com ele. E o primeiro ponto, se Quíron não tivesse falado, Peleu não tinha insistido, né? Ele tinha olhado e falado, essa mulher tá fazendo de difícil e tal, vamos embora. E Quíron fala, não, você precisa estabilizar as formas. Olha só que interessante. Não é que ele vai segurar com violência, ele precisa permanecer. Enquanto tudo muda, enquanto Tétis representa todas as mudanças de forma que a matéria tem, que o nosso astral tem, que os nossos pensamentos têm, tudo vagueia, tudo muda, Peleu tem que permanecer. Por isso que ele não pode soltar, não pode largar. Por quê? Porque Peleu também precisa ter contato com todas essas formas. E se ele não desiste, ele acaba tendo um certo poder sobre elas. Não o poder de diminuir, mas o poder de harmonizar, de estabilizar. Então, quando ele consegue passar por uma prova, né, essa prova de estabilidade, de permanência, de fidelidade, apesar de todas as mudanças que Tétis faz, ela então aceita se casar com ele. E para ele é justamente a representação de um poder sobre as coisas mutáveis. Então agora ele pode se unir com Tétis, né, fazendo casamento aí entre o masculino e o feminino, as polaridades da natureza, ok? Então aqui só uma historinha para dar de exemplo por que Quíron é tão esperto, né? Porque a gente não ia ter essa ideia de dizer para Peleu ficar lá insistindo, né? A gente, a fila anda, Peleu, vamos lá, vamos entrar num aplicativo aí, vamos achar um outro par, né? E Quíron fala, não, tem que ser ela. E imagina se Peleu desiste, não ia até Aquiles, né? Então não pode. E como é que Quíron morre? Hércules, a gente viu, é um dos pupilos, né, dele, e eles vão então para uma batalha, e Hércules acaba, por engano, flechando Quíron com uma flecha envenenada no sangue de Hidra. Né? A gente que viu aí toda a nossa lista com os 12 trabalhos de Hércules, sabe que a Hidra era um monstro terrível e ele tinha um veneno, né, muito forte. E o sangue da Hidra, né, desse monstro, esse sangue era um veneno. E Hércules tem várias flechas que ele banha no sangue da Hidra justamente para ser uma flecha mortal. E é essa flecha, então, que acaba penetrando na perna de Quíron. E é interessante porque Quíron, ele é imortal. Ele é filho de um titã e ele é imortal. E agora ele tem uma ferida que mata. Ele tem uma ferida que não cura, que não fecha.
né? Se você conhece o mito do Rei Arthur, você já pensou, né? Tem personagens assim lá também. Uma ferida que não fecha nunca. Então, o que acontece com Quiron? Ele tem um sofrimento eterno. Olha só que triste, que difícil, né? Um ser eterno que não quer mais ser eterno por causa da dor constante que sente. E aí, o que acontece? Em determinado ponto da história, ele troca a imortalidade dele com Prometeu. Ele torna Prometeu imortal, né? A gente também tem um vídeo aqui falando desse mito de Prometeu. Ele troca com essa figura, então Prometeu passa a ser imortal e a mortalidade de Prometeu vai para Quiron. Por quê? Porque agora ele vai morrer da sua ferida e vai poder descansar. Então ele é imortal, mas ele não quer ficar sofrendo eternamente com essa flecha que não tem cura, que fez uma ferida que não tem cura. E é uma figura que me marca muito, né? Por quê? Imagina a dor, né, que a gente sente na matéria. A alma eterna, espiritual, elevada, presa dentro da matéria, né, escondida dentro de um corpo. Chega um determinado momento em que esse sofrimento é muito grande e que ele precisa se desapegar, onde a consciência presa na matéria, ela só gera dor, porque agora já chegou a hora de se libertar. E é isso que acontece com Quiron. Ele se liberta, e como ele é um ser muito querido por todos do Olimpo, né, e tudo que ele fez por tantos heróis e tantas figuras, Zeus resolve colocá-lo no céu. E ele se transforma, então, numa constelação. Aqui eu coloquei a de Sagitário, né, que é uma das interpretações, mas existe também a constelação Quiron, né, que é justamente em homenagem a esse centauro tão importante dentro da mitologia grega. E agora com Quiron no céu, então, né, ele fica homenageado e a gente sempre vai lembrar de todos os conhecimentos e sabedoria que ele conseguiu passar para os mortais. Gente, então é isso que eu tinha para falar sobre Quiron hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.